Mensagem de hoje, no telão, glórias a Deus. Eu verei o que nunca vi, a parte 33. 33 cultos. Estamos ouvindo a direção de Deus a respeito da visão. E nós veremos o que nunca vimos. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, está escrito assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Está assentado no seu pleno poder de Deus. Está assentado em sua plena autoridade de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui nós estamos, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus, aquele que cumpriu a visão até o fim e recebeu a vitória. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Deixou a sua vontade para cumprir a vontade de Deus, como filho. Na natureza de filho, ele abriu mão, deixou a sua própria vida para realizar a visão, para cumprir a sua missão. Assim o Senhor espera de nós. Assim o Senhor deseja que todos nós venhamos assumir a visão com todo o nosso entendimento. Vamos orar a Ele. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, aquele que está assentado no seu trono de glória, aquele que está assentado e que habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que está em todos os lugares, onde dois ou mais estiverem falando meu nome, falando em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui, com a sua presença manifesta e real, contemplando os nossos corações, contemplando as intenções do Espírito, olhando para cada um de nós e cuidando de cada um de nós. Porque Ele tem um plano perfeito de vitória para cada um de nós. O Senhor não nos desampara. O Senhor nos guia. O Senhor nos dá a direção. O Senhor nos mostra a sua visão e nos firma cada vez mais nela. Portanto, Jesus, nós te pedimos agora que aquilo que tu queres, ó Senhor, que venhamos entender e compreender, que seja nítido ao nosso entendimento, que seja claro ao nosso entendimento, que não haja, Senhor, nenhum tropeço, que não haja, Senhor, nenhuma dúvida naquilo que o Senhor quer mostrar e revelar aos teus filhos, a vida da tua igreja. Por isso é com humildade, Senhor, com temor,
com santo tremor, é que eu lhe peço que o Senhor me use a partir de agora. Que o Senhor use a minha vida, a minha boca, meu intelecto, Senhor, para trazer a tua vontade aos teus filhos, revelar às tuas ovelhas a tua vontade, revelar a visão para cada uma delas e que elas cumpram, Senhor, por completo, a realização desta visão. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e cremos que o Senhor falará aos nossos corações. Amém? E todos que creem digam amém. Glórias e glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, bendita pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um dos aspectos mais poderosos da visão de Deus na vida de um cristão é que quando recebemos a visão de Deus, a visão nos faz mudar a forma de pensar. Quando a visão de Deus chega à nossa vida, a visão muda toda a nossa vida. Quando, de fato, nós entramos na visão. Porque a visão de Deus, ela só tem o poder de transformar naquele que renova a sua mente. Naquele que se permite ter a mente renovada, assim como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus me dá a visão, quando Deus me revela a visão, e eu entro na visão, então eu começo a ter a minha mente renovada. Eu começo a receber a mudança e a transformação de vida. Em Provérbios 23, 7, a parte A, esse versículo vai nos acompanhar por toda a mensagem. Diz a palavra do Senhor através do nosso irmão sábio Salomão. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. A visão de Deus nos faz imaginar. A visão de Deus nos faz renovar a nossa mente e chamar à existência coisas que antes para nós eram inimagináveis. Então, quando nós entramos na visão, nós começamos a sonhar coisas grandes. Começamos a sonhar coisas que antes nem sequer pensávamos nisso. Mas a visão de Deus nos motiva. A visão de Deus motiva uma pessoa a fazer grandes coisas. A visão de Deus motiva um cristão a semear grandes sementes. Porque a visão nos motiva, nos faz investir, nos faz ir em frente. Quem está na visão, amados, não desanima. Quem está na visão não para. Quem está na visão permanece focado. Por favor, Diácono Marcelo, abre um pouco aquela porta no fundo. Olha, igreja, eu disse, nós começamos esta mensagem falando a respeito de Jesus. Amém?
Nós falamos aqui que ele abriu mão da sua vontade, da sua vida como homem, como pessoa, como filho, na sua natureza de filho. Ele abriu totalmente a sua mente, os seus pensamentos para fazer a vontade de Deus, para entender o que Deus tinha para ele e cumprir. Ou seja, porque era um propósito, era um plano que ele mesmo havia determinado. Mas na sua natureza humana, ele precisava aceitar aquilo. Nós temos que deixar isso claro, porque Jesus ele era 100% Deus, mas era 100% humano. Ele era 100% carne. Então, a luta do espírito e a carne que nós conhecemos. Ninguém pode dizer assim, mas Jesus veio aqui já com tudo preparado, tudo pronto, ele já sabia o que tinha que fazer, para ele foi fácil. Não! Ele teve que negar a si mesmo para cumprir aquilo que ele veio para fazer. Então, assim como foi na vida de Jesus, ele aguentou firme. Ele sofreu, ele suportou a cruz para realizar a visão. Amém? Então, igreja, assim nós temos que entender a visão na nossa vida. Em Atos 2, 23 diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele estava no cumprimento da visão. Ok? Ele estava no realizar da visão. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Por mãos de iníquos. Aleluia. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, amados, como que eu vivo uma visão entendendo e sabendo que eu estou pensando nas coisas do alto? Porque Deus nos dá uma visão para cumprirmos aqui, na terra. Então, como, pastor, que eu vou receber uma visão, realizar algo para Deus aqui na terra, sabendo que eu estou olhando para as coisas do alto? Quando eu estou cumprindo a visão dada por Deus. Se eu não estou dentro da visão dada por Deus, amados, eu não estou olhando para as coisas do alto. Eu estou olhando para as coisas terrenas. Está entendendo? Aleluia. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, olha, igreja. Se eu me mostrar fraco diante da visão, a minha força sempre será pequena para realizá-la. Jesus tinha uma visão para realizar. Se ele se mostrasse fraco, ele não iria realizar. Ele não chegaria ao fim da visão. Então Deus coloca no nosso coração o sonho, nos confirma aquilo e espera de nós o quê? O ânimo, a força, a coragem para realizar aquilo que Ele nos coloca. Então, se eu me mostro fraco, se eu faço aqui aquela expressão, o corpo mole, se eu vivo na estagnação, no conformismo, no comodismo, não vai ter realização de visão nenhuma.
O que vai ter? Vai ser a minha vidinha passando, 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 e passa, e eu vou para o caixão. Eu não, mas o meu corpo vai. E o que eu realizei? Nada. Eu vivi para mim mesmo. Eu vivi para os meus desejos. Eu vivi para aquilo que eu queria fazer. Então eu vivi a minha visão e não a visão do Senhor. Então isso é muito sério. Porque no mundo está cheio de pessoas que vivem assim. E na obra de Deus, infelizmente também. Muitas pessoas que estão vivendo para si mesmas, não estão vivendo para o Senhor. Não estão vivendo para realizar a visão dada por Deus. Não estão preocupadas em saber qual é a visão que Deus quer, né, e tem para ela. Servem a Deus por simples interesse. E nós não podemos viver assim. Amém? Filipenses 3, 14 e 15 diz o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha, amados, que tremendo que é isso. Paulo diz que ele prosseguia firme. Aleluia. Firme na visão. Firme ele prosseguia para o alvo. Firme na vocação. Firme no propósito. E ele, com as suas palavras, dadas pelo Espírito Santo, ele estimulava a todos que estavam dentro da visão de Deus permanecerem assim. Então ele diz, volta para mim o 14, pastora. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olha, ele sabia que havia um prêmio ao término da realização da visão. Ok? Então, ele disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, quem são os perfeitos? Os que recebem a visão. Os que entenderam a graça, que vivem na graça, que entendem que é o único evangelho, entendem que é o único caminho. Então esses, eles vão crescendo na perfeição. Então ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, porque somos aperfeiçoados por Cristo, tenhamos este sentimento. Olha que tremendo isso. Então eu não posso ter um sentimento diferente disso. Não posso, como diz, né, cochear em dois pensamentos. Eu tenho que permanecer firme. E se porventura pensais de outro modo, o que é isso, pastor? Tem crente que pensa de outro modo. Tem crente que pensa o contrário do que é para ser pensado. Então, se esse crente pensa de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Amém? Então Paulo diz, olha, é assim que nós temos que permanecer, firmes. Está na visão, permanece firme. Ainda está fora da visão, ainda pensa de outro modo, Deus vai esclarecer. Se está já no aprisco, onde Deus está cuidando, vai ter a revelação para andar de acordo com os perfeitos. Amém, igreja? Por quê? Um cristão, amado, não pode viver sem rumo. O cristão não pode viver sem foco na vida. Então, ter visão é descobrir os planos de Deus para a própria vida.
Então, se eu tenho a visão, eu sei o que Deus quer comigo. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Se eu não tenho a visão, eu fico aqui no mundo. O que eu estou fazendo aqui? Nasci, cresci, agora eu trabalho e daqui a pouco eu vou morrer. Tem muita gente que vive assim. Vive simplesmente por viver. Tem uma vida no padrão da maioria, nasce, cresce, estuda, trabalha, casa, tem filhos e morre. Mas isso não é a vontade de Deus, pastor? Só isso? Só isso? Então nós precisamos... Vinícius, tira um pouquinho o agudo para mim, por favor. Só um pouquinho. Nós precisamos entender, igreja, que para a nossa vida, Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas muito grandes. Amém? E nós estamos aqui conhecendo o plano de vida e plano de vitória que Deus tem para nós. Então, visão. Visão. Dizer que eu tenho visão, o que é? É conceber com a mente e com o coração o que Deus tem para mim. Eu digo que eu tenho uma visão dada por Deus quando, com a mente e com o meu coração, eu aceito o que Deus me revela. Igreja, eu gosto sempre de usar esse exemplo, que é a minha vida. A maioria dos irmãos sabem disso. Quando Deus me chamou, quando Deus me atraiu, eu estava totalmente perdido nesse mundo. Eu conheci Jesus, comecei a conhecer a palavra, né? Eu recebi Jesus no meu coração e me entreguei totalmente a Ele, mas ainda sem saber o que Ele tinha para mim, o que tinha preparado para a minha vida. E quando começou a aparecer, quando começou a surgir a visão da minha vida ministerial, eu relutei. Eu relutei e eu dizia não. Eu dizia que eu não era preparado, e como de fato não era. Eu não tinha nenhum estudo na área ministerial, ainda mais para pregar. Eu não tinha sabedoria, conhecimento da palavra, e a revelação foi dada muito rápido. Com 1 ano de conversão, Deus já estava ali falando comigo a respeito da visão que Ele tinha para a minha vida. Então, assim, eu sempre olho a conversão de Paulo e eu me enquadro nela. Porque com Paulo foi assim, comigo também foi assim. Algo muito rápido. Mas eu relutei. Eu relutei porque eu olhava para minha capacidade, eu olhava para minha suficiência, e eu dizia, não, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não tenho a sabedoria, eu não sou qualificado para isso. E eu relutei por muito e muito tempo, até que Deus, Ele falou ao meu profundo, né, intimamente comigo, confirmando no meu coração que essa era a vontade dEle para a minha vida. Era aquilo que Ele tinha para mim. Amém? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que
deixar algumas coisas na minha vida para me empenhar na visão que Deus tinha para a minha vida. Eu tive que conceber com a minha mente e com o meu coração aquilo que Deus queria para mim. Então eu tive que ter a total aceitação da vontade de Deus para a minha vida. E aqui eu estou hoje, com a plena certeza e convicção que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus tem para a minha vida. E entendendo hoje que a capacidade não é minha, a suficiência não é minha, a sabedoria não é minha, o conhecimento não é meu, e foi Ele que me capacitou e é Ele quem me sustenta, porque Ele capacita quem Ele escolhe. Então Ele capacita os escolhidos. E aqui eu estou dizendo algo pessoal da minha vida, mas eu quero que você entenda que para o teu chamado, para a tua visão, é a mesma coisa. Não, pastor, para mim não é um chamado de pastor. Não, ok, não é um chamado de pastor, mas Deus tem um chamado para a tua vida. Para você realizar algo. Que talvez hoje você olhe e fale, não, mas eu não sou capacitado para isso. Eu não sou qualificado para isso. Eu não tenho a suficiência de realizar. Eu não. Está entendendo? Talvez você, da sua carne, olhe para você e diga, quem sou eu? Assim como eu fiz lá atrás. Só que quando eu aceitei a visão de Deus, quando eu disse, amém, Senhor, eis-me aqui, Ele começou a fazer. Ele começou a colocar os meus pés onde os meus pés tinham que estar. Então, a capacidade veio dele, a suficiência veio dele, e assim é até hoje. Porque é dele o querer e é dele o realizar. Então, o que Deus tem para a tua vida, meu amado e minha amada, creia que tudo o que você precisa para realizar esta visão, Deus tem preparado para ti. Toda a provisão, todo o recurso, toda a capacidade, toda a suficiência para você realizar com sucesso. Amém? Provérbios 23, 7a diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você receber isso que Deus está falando para você nesta noite, você vai sair daqui entendendo que você pode muito mais. Que você pode realizar coisas grandes em nome do Senhor. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você começar a imaginar na sua alma que você pode ir além, que você pode fazer coisas grandes, que você pode realizar, amados, o inimaginável, você vai realizar. Você vai fazer. Porque Deus vai te capacitar para isso. Então, ter uma visão, como eu disse, não é ter uma ambição na vida. Não é. É algo completamente diferente. Ter uma visão é crer que Deus nos criou para realizarmos algo grande e marcante com a nossa vida. E eu preciso me enquadrar dentro disso. Se eu não aceito a visão de Deus para a minha vida, eu estaria aí no mundo quebrando a cabeça. Eu estaria no mundo sem rumo. Então, amados, ter a visão é quando a vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade. A visão de Deus, o viver a visão de Deus, é entender que o que Deus tem para mim é o que importa. E o que eu quero não importa nada. Porque, amados, até meus 33 anos, eu nunca quis ser
pastor. É a verdade, a mais pura verdade. Não minto. Deus é a testemunha disso. Até os meus 33 anos de idade, eu nunca desejei ser pastor de ovelha. Eu não tinha isso programado para a minha vida. Eu não tinha isso no meu pensamento, eu não tinha isso no meu projeto de vida. Eu nunca ambicionei isso. E aqui estou, para a glória do meu Senhor, como pastor de ovelha. Cumprindo, então, aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu não estou aqui fazendo o que eu um dia quis fazer. O que eu um dia lutei para acontecer. Porque eu vou ser, porque eu vou fazer. Não, nunca. Pelo contrário, eu falava, não, eu não. Eu não. E Deus vinha e falava, é você sim. É você sim. É contigo. Então aquilo foi me moldando, foi me encaixando, até eu aceitar totalmente a vontade de Deus para a minha vida. Então, muitas pessoas procuram o sucesso, não é? Muitas pessoas querem o sucesso. Mas as pessoas que estão no mundo, elas procuram esse sucesso fora da visão de Deus. Elas procuram por conta própria. Somente pelo desejo humano, pela ambição. Então o cristão, ele deve desejar ser bem-sucedido, sim. Diga, eu devo desejar ser bem-sucedido. Então, isso o cristão deve desejar dentro da visão de Deus. Dentro da visão de Deus. Cumprir o plano perfeito de vitória que Deus tem para ele. Então, o cristão, ele sempre deve dar o passo de fé. Em Números 13, versículos 30 a 33, olha. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, olha, vão ali 12 pessoas espiar a terra prometida, a promessa que Deus havia feito, e desses 12, 10 desacreditaram. 10 tinham a mente pequena. Não acreditavam que poderiam conquistar tudo aquilo. Não se sentiam capazes. Não se sentiam suficientes. E até se julgaram diante dos gigantes que eles viram lá. 3 metros de altura, eles talvez com 1,70 m. Olharam e falaram, não vai dar. Então, olha, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E os gigantes nem viram eles. Mas eles já deduziram que quando os gigantes vissem eles, era assim que os gigantes iam ver. Está entendendo? Então assim, é você já deduzir o que vai ser. Olhar a situação e falar, não vai dar não.
e dois olharam. Aliás, foi Caleb, né, um deles, mas Josué estava no mesmo pensamento, Josué estava na mesma visão que Caleb. E foi Caleb quem se colocou diante deles e disse: eia! Como quem diz assim, calem a boca. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão com a mente pequena, vocês estão fora da visão, e aquela terra é para nós. Aquilo Deus prometeu para nós. Então, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aí os 10 dizem: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então tem muita gente, amados, muito filho de Deus que vê a vida passar e não conquista nada, não faz nada grande, porque sempre olha o negativo e já se acha menos, se acha mais fraco, se acha incapaz e não realiza a vontade de Deus. Não entra na visão de Deus em 2011. Se eu tivesse fora da visão, eu ia dizer: eu sou fraco, eu não consigo. Mas graças a Deus que o Senhor me fez entender a visão e me fez ter o espírito de Caleb, a coragem de Caleb, e dizer: se o Senhor está dizendo, então pelo Senhor eu vou conquistar, pelo Senhor eu vou realizar aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. E eu nem imaginava que o Senhor tinha tamanha revelação para conceder a minha vida. Porque eu comecei, a igreja sabe, pregando o quê? Lei. E não graça. Então, olha, amados, a proporção da visão que Deus tinha para a minha vida. Para me fazer chegar até aqui hoje, no conhecimento da graça, conhecendo, crescendo neste conhecimento e passando para a tua vida. Então, olha o tamanho da visão para a minha vida. E se eu me amedronto? Se eu digo não, como esses 10 disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E se eu digo, não, eu não posso fazer? Eia! Eia! Entre na visão. Subamos e possuamos a terra. Lembra de Neemias? Sambalate? Gesem? Tobias? Vocês se lembram o que eles queriam fazer com Neemias? Queriam que Neemias descesse ao encontro deles. E o que Neemias respondeu por todas as vezes? Não posso descer, porque estou realizando uma grande obra. Então, Caleb diz: subamos e possuamos a terra. Então, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você: suba e não desça, suba e não desça. Não caia da visão, não saia da visão. Suba. Suba, permaneça firme na visão. Provérbios 23, 7. Eu disse que esse versículo iria nos acompanhar. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você tem imaginado? O que você tem pensado? É muito triste ver crente triste. É muito triste ver crente desanimado. É muito triste ver crente que não flui, sabe? Que não reflete o brilho da glória de Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Então ele está refletindo o que ele é, o que ele está pensando.
E se ele está refletindo tristeza, desânimo, ele não está pensando nem um pouquinho na visão que Deus tem para a vida dele. Está totalmente fora da visão. E esse crente precisa se alinhar com a visão. Então, não fique triste. Não desanime. Jamais pense que você não vai chegar a nenhum lugar. Creia que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Olha, igreja, Deus queria todo aquele povo, toda aquela multidão dentro da terra prometida. Esse era o desejo de Jesus. Esse era o desejo de Deus. Mas só 2 acreditaram. Só 2 acreditaram. E só os 2 entraram. E os 2 entraram porque acreditaram. Os que não acreditaram não entraram. Então, o diabo, ele lança dardos na mente do povo de Deus. Essas palavras aqui que esses 10 espias falaram para Moisés, você acha que foi o quê? Dardo do maligno. O diabo estava lá o tempo todo andando junto com o povo, ouvindo a promessa de Deus, sabendo da promessa que Deus havia feito. O diabo estava lá fazendo o quê? Espreitando para o momento certo falar, não vão entrar. Eles não vão. Não vão pisar lá. O diabo trabalha contra a bênção de Deus para a nossa vida. E se eu der ouvidos à voz dele, perdi a bênção. O diabo, ele lança os dardos, amado. A hora que os 10 viram os pontos negativos, o diabo aproveitou a brecha. Falou, é isso mesmo, vocês não vão conseguir. Aqui é muita coisa. É muita areia para o caminhãozinho de vocês. Entendeu? E aí eles fixaram isso na mente. E voltaram para Moisés com esse dardo na mente. Perderam a bênção. Então o diabo diz, você não vai ser feliz. O diabo diz, você não vai ser próspero. O diabo diz, você não vai ter nada na vida. O diabo diz, você não vai se casar. Você não vai ter filhos. O diabo diz, você não vai ter nunca a tua casa própria. O diabo diz, você nunca vai ter o teu negócio próprio. O diabo diz, vai querer estudar, nunca vai se formar. Tenha cuidado com a sua própria mente. E tenha cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Igreja, creia num algo que é a pura verdade. Nós não somos pessoas normais. Nós não somos pessoas normais. Diga, eu não sou normal. Se convença disso. Se convença disso. Nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos filhos de Deus, que recebem a direção de Deus para viver. Então diga, eu sou filho do Deus vivo. Diga isso com mais firmeza, eu sou filho do Deus vivo. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou aqui para te convencer disso. Para você viver de tal forma. Romanos 8, 31 e 32 diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós... mas desse jeitinho aí, vou ler de novo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Amém! Amém! Então, olha,
Ninguém é contra nós, nada é contra nós. Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, por graça, com ele todas as coisas? Então, igreja, renovar a mente é crer nas promessas de Deus. Não tem nada a ver com vaidade. Vamos deixar isso bem claro aqui, vamos, sabe? E falar para quem for preciso falar. Que não tem nada a ver com soberba, nada a ver com vaidade de vida, nada disso. Tem a ver com a fé que Deus nos deu. Se está escrito, eu creio. Então, se está escrito que Deus tem o melhor para a minha vida, eu não vou desejar o melhor? Se está escrito que Deus tem uma terra boa para a minha vida, para a minha descendência, eu não vou querer essa terra? Se está escrito, eu creio. Então, por fé, eu vou alcançar. Por fé, você vai alcançar. Atos 10, 9 diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, esse versículo está aqui para quê? Para mostrar para mim, para você, que a vida de oração é muito importante. A vida de oração é muito importante. Então nós temos que estar alinhados à vida de oração, ter um compromisso com a oração, porque Deus vai confirmando a visão através da oração. Amém? A vida de oração nos fortalece na visão. Quem está no foco da visão, olha, amados, tem prazer de viver a visão. Quem está dentro da visão, vive para a visão. Não se importa mais com as outras coisas. Não se importa, não tem olhos para as outras coisas. Tem olhos para a visão. Amém? Quero abrir um parênteses aqui e dizer para você o seguinte: que nós temos que ter prazer em viver. Eu já disse para vocês aqui. E muitas pessoas, amados, no mundo, se afogam no álcool, no alcoolismo, porque não tem prazer em viver. Vão esquecer as mágoas e as angústias no álcool. É por isso que nós não bebemos, nós temos prazer na vida. Nós temos prazer em viver. Nós não temos nada para esquecer aqui, não. Porque nós temos uma vida com Deus, prazerosa. E dentro deste prazer de vida, dentro desta vida bem-sucedida com Deus, nós devemos cuidar da nossa saúde. Então eu preciso responder à visão, cumprir a visão, entendendo que eu preciso estar bem comigo mesmo, com meu corpo, com a minha alma. Então eu preciso cuidar. Muitos crentes não cuidam da saúde. Muitos crentes não cuidam da alimentação. E depois colhem isso na vida. Por quê, pastor? Porque, amados, Deus é quem nos dá a saúde. Só que Ele nos ensina a cuidar. Então Ele nos dá visão para cuidar da saúde. E tem muito crente, muito, que fala: não, Deus é a minha cura, Deus é quem me cura. E é verdade. E faz a extravagância. Desculpa, amado, tem muito crente assim, ó. Eu tenho que falar. Tem muito crente barrigudo. E vou dizer algo: barriga não é sinal de saúde. Barriga é sinal de má saúde. E principalmente os da lei, né? Os da lei, amado. Coca-Cola,
pizza, Coca-Cola, pizza, lanche, e o barrigão só vai crescendo. Não tomo cerveja, mas Coca-Cola é de 5 litros. Não, é sério isso, igreja. É sério. E eu estou falando isso por amor, com amor, para o bem dessa igreja e daqueles que estão ouvindo e que receberem no Espírito o que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Nós temos que ter a responsabilidade com o nosso corpo. Então, é gostoso comer uma pizza? Eu gosto. Eu como. Não rejeito. É um dos meus pratos preferidos, pizza. Mas eu não como todo dia. Eu não como toda semana. Tem gente que todo final de semana come pizza. Todo final de semana come lanche. E não é o final de semana, é sexta, sábado, domingo. E aí, ai pastor, ora, que eu acho que eu estou com um probleminha aqui. Acho que é o diabo, não é o diabo, é a pizza. Não tem nada de diabo. Não, porque o diabo lançou uma seta aqui. Lançou a seta somente para você pedir a pizza. E aí você pediu a pizza, pronto. Agora daí é o diabo, né? Então, igreja, nós precisamos entender que nós temos algo grande para realizar para o Senhor. E nós não podemos perder tempo com enfermidade. Não podemos perder tempo com má saúde. Não podemos. Não podemos perder tempo. Nós temos que cuidar da saúde. Então nós temos que ter boa alimentação, com horários para alimentação. Temos que ter horas de sono adequadas para o nosso corpo, sabe? Descansar. O sono é presente de Deus. O crente tem que ter uma boa noite de sono. O crente tem que ter uma boa alimentação. Isso não é vaidade. Isso é prudência. Isso é responsabilidade com o templo do Espírito Santo. Então eu vou dizer algo aqui que o nosso apóstolo disse, eu vou fazer das palavras dele as minhas. Na nossa mesa tem que ter banana, maçã, castanha do Pará e muita água. Tem muitas pessoas, amados, que ficam com problema de memória porque não bebem água. Muitas pessoas ficam com problema de memória. Não, pastor, eu tenho a mente ativada de Cristo aqui, então. Então você vai beber água. Porque Jesus nos ensina que nós temos que beber água. E é água, não é que suco. E nem suco natural. Vou beber um suco natural. Amado, come a fruta. O suco natural é veneno. Mas por quê, pastor? Toma um suco de laranja. Você está tomando só o que é ruim da laranja. Porque o bagaço você tem que comer também. Porque o bagaço equilibra a proteína da laranja. Se eu faço só o suco da laranja, eu estou tomando aquilo que é prejudicial para mim. Então tem pessoas que falam, não, quero um suco de laranja. E acha que está fazendo vantagem com isso. Não está. E ainda mais se for de caixinha. É puro açúcar. É puro açúcar. Então, amados, olha, não quero dar aula de nutrição para ninguém, que eu não sou nutrólogo, nutricionista. Nutrólogo não existe, né? Acho que nutricionista. Mas eu estou aqui para dizer para você o seguinte. Cuide do teu corpo. Cuide da tua alimentação. Amém? Eu, para a glória de Deus, eu tenho aprendido, tenho buscado viver de modo regrado com a alimentação. Como bem, gosto de comer. Porque olha, mano, coisa boa nesse mundo é comer. E a Bíblia diz isso. Mas tem que saber o que come. Amém? Amém? E você que entendeu, esqueci de um item na mesa.
Ovo. Ovo. Viu, pastora? Ovo. Então, não falta, mas você não come. Não é, Vinícius? Eu falo, deixar para os homens que fazem academia. E ela, ó, não come o ovo. E detalhe, cozido, viu? Não vai querer fritar o ovo lá. Ai, que delícia. Ovo. Não, cozido. Ovo, banana, maçã, castanha do Pará. Tenha sempre isso na sua mesa e coma todo dia. E bastante água. Você diga amém. Deixa eu correr aqui agora. 1 Samuel 15, 17 e 22 diz assim. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, olha, amados, sendo tu pequeno, por quê? Porque Davi olhava para si e se enxergava pequeno. E quem foi esse pequeno? O pequeno qual Deus ungiu para ser rei de Israel. Amém? Então, os nossos olhos podem até nos ver pequenos e incapazes. Mas Deus nos chamou para sermos grandes. Amado, creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Nós somos um povo forte. Somos um povo forte. Eu vejo aqui uma igreja grande. Eu vejo uma igreja forte. Eu vejo um povo numeroso e forte. Provérbios 23, 7a. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu ando por fé, eu vivo por fé. Então o teu sonho hoje será realidade amanhã. Em Gênesis 15, versículos 1 a 6, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Aí, visão. E disse, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amados, a promessa de Deus para a minha vida é que eu iria apacentar um grande rebanho. Isso eu não me esqueço, porque foi algo que marcou a minha entrega à visão ao Senhor. Quando o Senhor usou alguém para dizer, para confirmar no meu coração, que aquilo que eu estava orando, porque eu estava em oração ao Senhor, para confirmação, e Ele usou uma pessoa e disse, o que você está orando, Deus manda dizer que é isso mesmo, que não tem para onde você fugir. E que é grande o chamado, e é um grande rebanho. É um pasto verdejante, foi assim, né, pastora? É um pasto verdejante, a pastora ainda soube, né, recebeu essa revelação também, dessa visão. Um pasto verdejante com muitas ovelhas. Então, igreja, eu
Eu creio na promessa de Deus. Eu creio que o que Deus tem para esta igreja é algo grande. E quem vai tornar grande? O Senhor. O meu papel, a minha função é continuar crendo e firme na visão. De modo algum eu posso retroceder, de modo algum eu posso desistir, de modo algum eu posso desanimar, de modo algum eu posso olhar para a dificuldade ou para a situação adversa ou contrária. Pelo contrário, amados, eu tenho que crescer com a visão, crescer na visão e mostrar cada vez mais para Deus que eu estou crendo na promessa. E que no tempo dele vai se cumprir. Então é assim que tem que ser na sua vida. A visão que Deus tem te dado, firme nela, se mova em direção a ela e mostre para Deus que você está crendo. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância, vida de oração. Segunda-feira, dia de oração. Dia que a igreja se reúne para orar. Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aleluia, olha, 3 anos e meio não choveu. E por que isso está escrito? Para mostrar para mim e para você que um homem igual a nós, com as mesmas fraquezas na carne, orou para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Mas pastor, o que este homem, chamado Elias, tinha então de diferente para que esse poder estivesse sobre a vida dele? 1 de Reis 17, capítulo 1, versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Aleluia. Isso é a diferença. Isso é a diferença, é viver diante da face de Deus. Ter uma vida diante da face de Jesus. Ter uma vida de comunhão com Jesus. Constantemente. Então ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aleluia! Amados, isso é forte, é tremendo. E é para nós. Por quê? Porque a palavra diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em Tiago está escrito isso. Aos mesmos sentimentos que nós. E Deus o honrou. Ele orou, tomou postura e foi. E disse ao rei: olha aqui Acabe. Para o rei: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, não vai chover, segundo a minha palavra. Elias estava todos os dias em comunhão profunda com Deus. E o Senhor o honrava. E ele estava dentro da visão. 1 de Reis 17, 5 e 24 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor.
retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, segundo a visão de Deus. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite. Obedeceu aquilo que Deus estava dizendo. E o versículo 24. Então, a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, amados. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por que isso? Porque na boca de muitos a palavra do Senhor tem sido mentira. Tem sido comércio. A palavra do Senhor na boca de muitos tem sido meio de vida. Mas aquele que ora, aquele que vive perante a face do Senhor, é reconhecido a verdade na boca dele. Então, nós que estamos aqui vivendo a visão do Senhor, devemos desejar realizar o grande para Deus. E entender algo que muitos crentes ainda não entenderam, que muitas pessoas, até que estão fora da igreja, não entenderam, mas nós devemos ensinar. O que é, pastor? Há uma moda aí fora, que as pessoas aderiram, e nós vemos muitas diariamente. Pastor, ora por mim. Pastor, tem livro de oração lá para botar o nome? Botar. É para botar o nome. Bota meu nome lá na oração. Isso não funciona. Mas pastor, a gente não tem que orar? Devemos orar. Só que nós temos que orar para que Deus chame os seus filhos para o compromisso. Porque tem muitos que querem a bênção de modo fácil. E Jesus manda o quê? Busca o meu reino em primeiro lugar. Busca o meu reino em primeiro lugar. Então você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Então, bota meu nome lá na oração. Olha, amado, eu vou orar para você começar a servir a Deus como tem que ser servido. Porque aí quando você começar a servir a Deus, você vai ver a tua vida mudar. Quando você começar a servir a Deus, você vai ver a transformação na sua vida. Por quê? Com Deus não é caixinha de mágica. Ah, eu vou tirar uma palavra aqui. Não. Vida com Deus é vida de compromisso. Vida com Deus é o que nós estamos fazendo aqui. Eu e você. Compromisso com a palavra. Compromisso com o reino. Compromisso com Deus. Acima de tudo e acima de todos. Então, isso traz poder de Deus para a nossa vida. E isso traz proteção de Deus para a nossa vida. E isso traz a provisão. E isso traz tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Agora, olha, mas nós vemos pessoas aí que catam o telefone e ligam para... Né? Bota meu nome aí na oração. Estou precisando. Deus, Ele quer ver os seus filhos buscando o reino. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Nós temos compaixão, nós nos compadecemos, nós oramos por aqueles que pedem, sim. Mas dizer que vai mudar alguma coisa, não vai. Não vai mudar. Vai mudar quando essa pessoa entrar na visão de Deus.
Quando essa pessoa entrar no que Deus tem para ela, aí a coisa muda. Sua vida mudou? Mudou? Quando? Quando? Quando você entrou na visão de Deus. Quando você se entregou para Jesus e começou a trilhar o caminho. Sim ou não? Está entendendo, igreja? Então, isso é a verdade. Então, Jesus quer ver os seus filhos envolvidos com o reino, envolvidos com a palavra, crescendo na graça e no conhecimento do seu nome, conhecendo e recebendo a visão do Todo-Poderoso, para realizar na vida grandes coisas em nome do Senhor. Amém? Então, louvado seja Deus por estarmos aqui recebendo a visão e a direção para esta visão, para realizarmos esta visão. Que você e tua família, que a tua casa, realize grandes coisas para o Senhor. Amém? Que assim seja, assim se cumpra, porque assim disse o Senhor. Água. Eu não gostava de beber água. Eu bebia muito pouca água. Eu tomava Coca-Cola. Dava sede, eu tomava uma Coca-Cola. Eu falava, tem que estar bem gelada para matar a sede. Irmãos. Falta de conhecimento traz destruição. Graças a Deus, lá em casa, até com os meus filhos, não tem mais isso. Não tem. Não tem. Numa eventualidade, sim, não é? Uma festa, tomar um copo, 2 copos, também. Mas depois tem que tomar 32 copos de água para cada copo de refrigerante que você tomou. Só que aí depois você toma a semana inteira a água, então acerta, né? Mas a pessoa que toma todo dia, não faça isso, amém? Vamos orar? Se coloca de pé. Aleluia! Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus santo, Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por falar conosco através da sua rica e santa palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos chamou para uma grande obra. Que o Senhor nos quer ver firmes, envolvidos com o reino, envolvidos com a tua obra, envolvidos com a visão pessoal e com a visão ministerial. Obrigado, Deus, pelo ânimo e pelo entusiasmo que veio do teu Espírito. Porque está escrito que assim como nós imaginamos, assim nós somos. E nós imaginamos, Pai, o que a tua palavra diz a nosso respeito. É isso que nós imaginamos para cada um de nós. Nós imaginamos que em tudo nós somos mais que vencedores. Nós imaginamos que somos curados. Imaginamos que somos prósperos. Que somos capazes. Que temos, ó Deus, o poder e a autoridade em teu nome para avançar, para conquistar, para realizar grandes coisas. E nós não vamos permitir pensamentos contrários na nossa vida. Não aceitamos, Jesus, pensamentos de derrota. Não aceitamos pensamentos de destruição. Não aceitamos pensamentos de complexidade, Jesus. Não vamos imitar aqueles 10 que foram espiar a terra, Senhor, e aceitaram os dardos do maligno.
e aceitaram a derrota em suas mentes, infamando a terra, dizendo que não poderiam, que não iriam conseguir, e morreram no deserto, Jesus, juntamente com o resto da congregação. Não, nós estamos aqui para nos estimular, Senhor, na verdade, nos estimular, Jesus, no crescimento. Senhor, se não há transformação, não há evolução. Não há. E se não há evolução, não há nada na nossa vida. Sem a evolução, o que há é estagnação. E nós não aceitamos uma vida estagnada. Não aceitamos uma igreja estagnada. Não aceitamos uma mente pequena em nós. Porque estamos aqui para renovar os nossos pensamentos. Renovar a nossa mente. Recebendo a transformação que vem de Ti. Através da visão que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que grandes coisas estão por vir. Sabemos que grandes coisas o Senhor está a realizar. E sairá à luz. Sairá à luz, Deus. Eu creio assim. Eu creio assim, Pai. Assim como Tu disseste a Abraão, sai para fora e olha para o céu e tenta contar as estrelas. Assim será a tua descendência, numerosa como as estrelas. Jesus, eu creio que assim será a manifestação da visão em nossa vida. Grandiosa. Algo grande. Incontável. Incontável, Senhor. Porque tudo vem de Ti. O querer e o realizar. E nós cremos que o Senhor pode fazer. Cremos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E assim nós vamos prosseguir, firmes na visão. Firmes, focados na visão. Para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado através de nossas vidas. Cremos sim, Pai, que todos aqueles que viram este lugar pequeno, todos aqueles que vieram e viram este povo pequeno, vão contemplar, Jesus, o grande. Vão contemplar, Senhor, a manifestação da Tua glória. Porque esta visão veio de Ti. A revelação veio de Ti. E o Senhor está no controle, Pai. O Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém.